E aí, moçada, prontos para mais dicas, nota máxima? É isso aí. Somos eu, professora Glória Moura Alves, e professor Jesus Valentini, pessoa humana, dando dicas para Ser Criança, o concurso da Ser Criança da banca Funiversa, especificamente para a prova discursiva. Então, conforme prometido, aqui está sendo cumprido. Essa é mais uma web dica que nós oferecemos a você, tá bom? Essa web dica, ela na verdade é ainda de estudo do edital, é a parte 2. Nessa web dica, o que a gente quer conversar com você é o seguinte: Funiversa, minha redação não será eliminada. Então, o que você pode fazer para que os examinadores da Funiversa não eliminem a sua redação, tá bem? Para que você não tenha nota abaixo da média. Então, vamos lá? Veja bem, a Funiversa, ela sempre trabalha com aspectos avaliativos em todas as provas dela. Então, ela tem o aspecto avaliativo AT, que ela soma ao aspecto AR, somado ao aspecto CA, somado ao aspecto EC. Isso aqui você vai encontrar lá no seu espelho, na correção que o examinador vai liberar para você, tá bem? Com a sua nota. Então, vamos ver. AT, o que é? AT é adequação ao tema. E para a Funiversa, vale 1 ponto no total. A R é a competência em relação à argumentação. Ela vai analisar, o examinador vai analisar se você, dentro da sua redação, consegue demonstrar competência em relação à argumentação, desenvolvimento das ideias do texto, concatenação dessas ideias, ou seja, ligação dessas ideias, boa ligação sempre de acordo com aquilo que foi exigido em proposta. E a Funiversa sempre estabelece aqui a pontuação de 3, no máximo 3 pontos. Ainda vai ser analisado na sua redação CA, o critério avaliativo CA. Esse critério avaliativo chama-se coerência argumentativa. Então, é verificar, na verdade, a ordem que você estabelece os argumentos, a sequência desses argumentos e verificar se nessa progressão de ideias você consegue desenvolver bem o tema. Também pontuação máxima 3 pontos. E por fim, o último critério avaliativo, também no total máximo de 3 pontos, é EC, elaboração crítica. E no fundo, aqui o examinador da Funiversa quer saber se você tem opinião e fundamento para elaborar essa opinião, senso crítico para trabalhar essa sua opinião, e ele principalmente vai considerar se você tem ou não isso, se você conseguir demonstrar ali dentro da sua redação uma proposta de intervenção. O que os examinadores chamam de proposta de intervenção? É uma possível solução para a problemática apresentada, tá bem? Então, tá aí. Essa somatória vai gerar 10 pontos. Isso é o normal de todo e qualquer concurso da Funiversa. Agora, específico para o concurso da Ser Criança, nós temos que esses 10 pontos aqui no total ainda vão ser multiplicados por 2. Tá certo? Para que dê o total máximo de 20 pontos estabelecidos para o concurso da Ser Criança, tá bom? Agora, note bem que todo e qualquer concurso da Funiversa traz essa mesma abordagem em relação aos critérios avaliativos, tá beleza? Então, vamos lá verificar cada um desses critérios avaliativos nos pormenores do edital. O primeiro deles, adequação ao tema. Então, como nós vimos, máximo de 1 ponto. Agora, o que vai ser verificado nessa adequação ao tema? Eu costumo falar que aqui o examinador, ele passa o olho e verifica muito mesmo o esqueleto do seu texto. Por quê? Porque nesse esqueleto, ele vai conseguir verificar rapidamente se as ideias estão bem organizadas,
dentro de uma boa estruturação textual. Agora, ele não quer qualquer estruturação textual ou qualquer organização, ele quer dentro daquele gênero proposto. Como nós já vimos, o examinador da Funiversa, aqui para esse edital da Ser Criança, mas, enfim, para todo e qualquer edital que eu já tenha visto da Funiversa, ele traz como gênero a ser avaliado gênero dissertativo, tá bem? A gente vai ter mais uma web dica para falar tão somente desse gênero dissertativo, mas aqui eu vou falar para você, o examinador, no esqueleto, para que ele possa fazer a avaliação dessa adequação ao tema, ele vai querer de você, no mínimo, 3 parágrafos, para que ele dê pontuação máxima aqui nessa parte de pertinência ao gênero. Tá bem? Então, nesses 3 parágrafos, você tem aquela divisão típica do texto dissertativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, no mínimo, quantos parágrafos que você precisa mostrar para o examinador nesse esqueleto que ele vai analisar da sua redação, nesse geralzão da sua redação? No mínimo, 3 parágrafos, tá beleza? Agora, olha só, em relação ao tema proposto, o examinador, logo ali na introdução, já consegue dar nota para isso, porque veja, em relação ao tema proposto, ele vai já ali na introdução verificar se o seu texto já segue a abordagem requerida ali pela proposta. Lembrando que a prova, ela traz o tema, ela traz a proposta, como que você deverá se posicionar em relação ao tema e, em geral, ela ainda traz alguns textos motivadores, ou pelo menos um texto motivador, que dá uma linha argumentativa que você deve seguir. Então, já ali, desde a introdução, é muito importante que você já comece a demonstrar ao seu examinador que você trabalhou com pertinência a esse tema, a essa proposta e até mesmo a linha argumentativa do próprio texto motivador, tá bem? Então, feito isso, tendo essa preocupação em mente e tendo realmente elaborado seu texto dentro dessa perspectiva, com certeza aqui a sua nota será máxima, tá bem? Aliás, o examinador da Funiversa muito dificilmente trabalha com uma nota menor que 1 para os candidatos, tá? Então, na maioria das vezes, a maior parte dos candidatos de fato recebe essa nota máxima, 1 ponto em AT. Agora, os próximos critérios, os examinadores nos próximos critérios são um pouco mais exigentes, tá bem? Então vamos lá analisar. O segundo critério avaliativo é argumentação, AR. Como nós já conversamos, ele trabalha com máximo de 3 pontos. Agora, nessa argumentação, o que vai ser trabalhado? Na verdade, essa argumentação, a nota para ela vai ser dada principalmente em relação ao desenvolvimento desse tema. Lembrando que o seu texto dissertativo ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se ali, para a nota de AT, o examinador precisa olhar o esqueleto rapidamente e já na introdução ele já consegue perceber se você seguiu ou não o tema proposto, aqui para a nota de AR, o examinador vai dar uma olhada principalmente no parágrafo ou nos parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Então, lá nos parágrafos de desenvolvimento, o examinador vai verificar se você desenvolveu bem o tema proposto e desenvolver bem, lembre-se, é dentro daquela exigência da banca, tá bem? Lembre-se sempre disso, você não é livre para escrever o que quer que seja. Você precisa seguir exatamente a proposta da banca, tá bem? Inclusive em relação à linha argumentativa. Agora, para que você desenvolva bem o seu tema, você precisa pensar bem nos argumentos a serem usados. Argumentos que respondam à proposta, que estejam em relação ao tema, que estejam dentro desse tema e que sejam argumentos
lógicos, uma seleção que seja uma seleção de argumentos relevantes, argumentos consistentes, baseados em informações, baseados em fatos, em opiniões dentro do tema, sempre com bastante articulação e concatenação, ou seja, bem ligados, bem distribuídos dentro do seu texto, tá bem? Então isso é muito importante. Opte por argumentos que trabalhem com informações acerca daquela proposta, que trabalhem com fatos ou exemplos. Isso aqui é típico dos parágrafos de desenvolvimento, mas sempre com opiniões para mostrar que você tem senso crítico acerca daquilo, que você tem um posicionamento acerca do assunto que está sendo trabalhado. E, óbvio, sempre articule, ligue todos esses argumentos da melhor maneira possível, usando os conectivos, conjunções, preposições que estabelecem ali a boa ligação entre esses argumentos, tá bem? Então, em fazendo isso, dentro da proposta exigida pela banca, você pode ter a certeza de que a sua nota será máxima, nota máxima, aqui para esse quesito de 3 pontos. Tá certo? Agora, em relação a outros critérios, nós temos aqui um terceiro critério, que é o CA, coerência argumentativa. Aqui o examinador ele trabalha também com um máximo de 3 pontos. E o que é que ele vai querer exigir de você para que você obtenha nota máxima? Ele quer uma boa ordenação daqueles argumentos selecionados. Ele quer uma boa sequência desses argumentos. Então, às vezes, lá na hora que você tem uma tempestade de ideias, você acabou de ler a proposta, acabou de ler o texto motivador e o tema, e começam várias ideias na sua cabeça acerca do que você vai poder colocar na sua prova. Aí, digamos, você começa a perceber que você pode usar os argumentos X, Y, Z dentro do seu texto. Agora, para coerência argumentativa, não basta a seleção desses argumentos, mas é muito importante a organização lógica desses argumentos. Então, por exemplo, você precisa pensar na ordem desses argumentos. Se de repente é melhor o Y antes do X, se de repente o Z vem primeiro e depois os outros dois. Então, você vai pensar na forma mais lógica de estabelecer a sequência desses argumentos, tá bom? Uma dica aqui para você é a seguinte: às vezes, na maioria das vezes, lá na proposta da prova, o examinador já estabelece alguns critérios argumentativos sobre os quais você deve trabalhar, alguns quesitos argumentativos. Por exemplo, ele pode escolher o quesito 1, quesito 2, quesito 3. Então, ele fala assim, estabelece o tema, aí vem a proposta. Em relação à sua redação, estabeleça necessariamente uma resposta aos quesitos. Aí ele coloca 1, blá, 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 2, e vai escrever o que ele requer nesse 2, 3, ele vai escrever o que ele requer nesse 3. Aí, presta atenção, olha que interessante, veja bem, a sua ordenação e sequencialização desses argumentos precisam seguir a ordem já estipulada na própria proposta da prova. Se você fizer isso, com certeza a sua nota de coerência argumentativa chegará à nota máxima, tá bem? De 3 pontos. Então, é maravilhoso quando o examinador em proposta já estabelece esses quesitos a serem trabalhados, tá bom? Por quê? Porque ele já estabelece a ordem em que eles devem ser trabalhados e a sequência, tá bom? Uma última dica ainda a respeito de CA é o seguinte: em havendo lá na proposta esses quesitos, procure estabelecer pelo menos um parágrafo diferente em resposta a cada um dos quesitos, porque isso vai fazer com que o seu texto fique claro, com que seu texto tenha pertinência a essa proposta, vai fazer dele um texto muito objetivo, porque você usa um parágrafo para cada
quesito. Então, evite misturar os argumentos, tá bem? Evite misturar nessa sequência errada os argumentos, tá joia? Então, opte por uma maneira mais clara de organizar o seu texto, de uma maneira mais ordenada, mais sequencializada. Portanto, em havendo a proposta já com os quesitos a serem seguidos, você já tem meio caminho andado, né? Você já tem a ordenação e a sequencialização dos argumentos já prontas, tá bom? Então é isso. E por último, vamos verificar aqui a elaboração crítica, que também é uma nota de no máximo 3 pontos. Elaboração crítica. Então, verificando aqui detalhadamente o que o examinador exige de você. E aqui é muito importante você entender. Olha que interessante. O examinador vai exigir de você a elaboração de uma proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e com pertinência a tudo aquilo que você trabalhou de argumentação. Então, o que seria essa elaboração de proposta de intervenção? Na verdade, a Funiversa ela exige uma solução para a problemática apresentada. Então, o tema você pode ter certeza de que vai ser um tema voltado a uma problemática qualquer, a uma discussão qualquer dentro do seu conteúdo, quer seja aqui para ser criança, pode ser o conteúdo ali da parte de conhecimentos gerais, bem como pode ser de conhecimentos específicos, muito provavelmente de legislação, tá bem? Agora, em geral, vai ser uma problemática e o examinador exigirá de você uma solução. É muito interessante que a maioria das pessoas coloca a solução ali na conclusão. Então, tudo bem se isso também acontecer com você, porque aí você já tem até o que você deve usar dentro da sua conclusão, tá bem? Agora veja, precisa ser uma solução que esteja em pertinência aos argumentos que você selecionou, ou que a própria banca ali nos quesitos já previamente selecionou, tá bem? Essa proposta de intervenção, ela precisa estar fundamentada em informações de apoio, estabelecendo relação lógica, propondo valores e conceitos. Então aqui a Funiversa deixa você livre para dentro dessa proposta de intervenção estabelecer valores e conceitos. O que na verdade significa aqui essa parte do edital em que você deve se basear em informações de apoio? Na verdade, o examinador da Funiversa gosta muito de que você, dentro da sua redação, demonstre fundamentação do seu texto. E o que seria, na verdade, essa fundamentação do seu texto? Fundamentação é citação de estudiosos a respeito do tema, citação de obras. Às vezes ali, até mesmo no texto motivador, você já vai conseguir encontrar alguma coisa para retirar para essas informações de apoio, tá bem? Algo bem curto, você precisa, lembra, ser bastante objetivo e conciso na sua elaboração de texto. Então, essas informações de apoio, elas vão sustentar essa sua proposta de intervenção, ou seja, vão sustentar a sua solução, beleza? Por fim, eu ainda preciso, nunca é demais relembrar isso, eu ainda preciso dar esse toque a você. Lembre-se, por favor, tá bem? Eu tenho feito muitos recursos para as discursivas e é muito comum a redação estar perfeita, muito bacana, o texto muito bem elaborado, mas a pessoa ela não seguiu aquela proposta da banca. Ela não seguiu, às vezes, os quesitos que a banca orienta escrever sobre eles, né? Então, o que acontece? A pessoa ela se sentiu livre, escrever um texto dentro dessa liberdade que ela achou que tinha. Então, mais uma vez, cabe falar para você, você não é livre para escrever
do jeito que você quiser, tá bom? Então, a sua proposta de intervenção, da mesma forma, você não é livre para escrever qualquer uma. Ela precisa estar totalmente elaborada dentro do tema e principalmente dentro do viés que você começa a perceber da proposta e dos textos motivadores, dentro de um viés que o examinador vai exigir de você. Tá bem? Então, para que mais tarde você não precise de um recurso, para que você aqui, já em elaboração crítica, obtenha nota máxima, certamente você já deve demonstrar ao seu examinador uma solução, mas dentro do viés do examinador, tá bem? E não dentro do seu próprio viés, daquilo mesmo que você sozinho acha, tá bom? Fundamentação, informações de apoio que você pode tirar ali dos textos motivadores ou mesmo de citações de tudo aquilo que você estudou do conteúdo programático, né? Quer seja em relação às legislações específicas, quer seja em relação ao ECA, para o concurso da Criança, nós temos ali várias legislações exigidas, né? Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, direitos humanos, nós temos outras tantas legislações de extrema relevância, as quais, com certeza, você pode citar como informações de apoio, tá bem? Deixa eu até mudar o verbo, você pode citar, não, você deve citar como informações de apoio, mas sempre dentro do seu tema, beleza? Então é isso. Nota máxima nas discursivas. Nós teremos ainda uma última web aula sobre estudo do edital e já já a gente volta. Grande abraço para você.